Chegando aqui ao Museu Casa de Benjamin Constant, a primeira casa da República. Patrono, considerado fundador da República Federativa do Brasil. Vamos lá? Conhecer aqui um pouquinho. Aqui morou um ano Benjamin Constant, de 1890 a 1891. Aqui um pouquinho. Tá para me guiar, a primeira vez que eu venho. Então, Benjamin Constant, ele foi um dos primeiros entusiastas da filosofia de Auguste Comte, o positivismo, que inspirou seus alunos na Escola Militar da Praia Vermelha, que então era conhecida como Tabernáculo da Ciência, porque a ciência, como nós conhecemos a partir do século XIX, foi promovida lá. Não a ciência em si, mas o pensamento científico, da especialização do conhecimento. Aqui um pouquinho a casa, ó, que linda. Então ele foi uma figura, um intelectual muito importante. E que o principal foco da vida dele foi o ensino, a instrução, como se chamava na época. Um pouquinho da vista daqui para a rua. Então ele se dedicou, por isso ele foi diretor durante muitos anos do Instituto dos Meninos Cegos do Brasil, Imperial Instituto dos Meninos Cegos, e durante o período que ele lecionou lá, depois que ele voltou da Guerra do Paraguai, que ele também tem formação militar, engenheiro militar e filósofo, um filósofo prático, né? Não um filósofo meramente teórico. Então ele, quando voltou da Guerra do Paraguai, ele foi ser diretor, depois de muitos anos lecionando, né? Na Escola Militar da Praia Vermelha, Tabernáculo da Ciência. Ele foi diretor do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que existe até hoje, Instituto Benjamin Constant, próximo da Praia Vermelha, no caminho da Praia Vermelha. E ele residiu lá durante o período em que ele foi exercer esse cargo. Com a eclosão do movimento republicano, ele foi chamado ele como inspirador, ele foi chamado a exercer um cargo no governo provisório, né, de 1890, um pouco antes da primeira Constituição da República. Ele foi inicialmente o ministro da Guerra, toda a experiência militar, mas o que ele queria mesmo era ser uma espécie de que hoje chamamos de ministro da Educação, e de fato ele foi ministro da Instrução, Correios e Telégrafos, de 1890 até 1891. Nesse período ele assumiu o cargo de ministro da Guerra e veio morar aqui. Ele veio procurar algumas casas aqui para alugar, Santa Teresa, porque ele contraiu febre amarela e vários problemas decorrentes da febre amarela. Por conta disso, ele procurava um local próximo do trabalho, né? Ali no Campo de Santana, né? Por ali.
E aí ele conta a história que ele procurou alguns imóveis para alugar e se encantou aqui com essa vista, com esse clima. De fato que hoje estamos próximos das 4h30 da tarde, um calor de 40 graus e aqui em cima o clima é super agradável. Então ele alugou essa casa e viveu nela até sua morte. E viveu pouco menos de um ano aqui, porque mesmo assim não adiantou, os efeitos da febre amarela o venceram, né? Aqui o caramanchão, aqui, o famoso caramanchão. O que interessante era aqui que eles ceavam, encontravam os amigos. Olha que legal. Fora da casa. Vou pegar um pouquinho desse ângulo. Mas então aconteceu uma coisa muito interessante após a morte do Benjamin Constant. Após o falecimento do Benjamin Constant, que sempre recusou honrarias, mas todo o movimento republicano tinha uma dívida de gratidão por ele, pela postura que ele teve, pela influência intelectual com as ideias de Auguste Comte e a adaptação ao Brasil, né, dessas ideias. Então, o governo provisório ele conseguiu aprovar com aclamação total de todos os deputados na época, né, que o Congresso era ali perto do Campo de Santana também. E aí foi aprovada a compra da casa pelo proprietário. Então o governo, na própria Constituição de 1891, colocou duas medidas. Uma era o oferecimento de uma pensão vitalícia ao imperador Dom Pedro II, de maneira que ele pudesse ter uma vida digna, um exílio respeitável em função dos seus 49 anos como imperador do Brasil, que ele recusou. E a outra foi a compra da casa, dessa casa aqui, tendo em vista que a viúva e as filhas do Benjamin Constant não tinham fontes de subsistência, e também com uma forma de honrar aquele que era considerado por todos no movimento republicano como o pai da República. Então comprou-se a casa, os descendentes do Benjamin Constant residiram aqui até de 1891 até 1958, e a partir desse momento que se estabeleceu as bases para a fundação aqui da Casa Museu, né? E graças a toda essa história que nós podemos estar aqui. Agora eu vou entrar um pouquinho. Olha o nome dele. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, fundador da República Brasileira. Olha, Danton Voltaire Pereira de Souza. Agora vamos ver aqui um pouquinho. Nossa, até a visão de como era subir essas escadas. Sabem que eu gosto de escadas, né?
Almofado. Aqui que eu acabei de falar. Que interessante. Botava as roupas, bolsas. Aqui eu tô fazendo a minha imaginação. Vamos ver aqui. Nós temos a informação. O hall de entrada. Tudo que eu falei antes está aqui. Olha, o leque do século XIX, coisa linda. Olha o nome das pessoas, olha que legal. Olímpia Coriolano da Costa Gonçalves Dias. Uau, isso aqui é nome classudo. Insígnias militares referentes à independência do Brasil, século XIX. Essas. Óculos pertencente a Cláudio Luiz da Costa. Pá de aliança de ouro que pertencia a Benjamin Constant e Maria Joaquina Botelho. Olha, que coisa linda. Travessa de cabelo em casco de tartaruga do século XIX que pertenceu a Maria Joaquina. Porta-pena. Gente, sei nem o que é isso. Vamos ver aqui. Porta-pena é o 7. Ali. Porta-pena. Não faço ideia para que sirva, mas... Caderneta de anotações do século XIX pertencente ao Benjamin Constant. Olha que interessante, Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant, era aqui no centro também. Agora vamos entrar aqui no escritório, que era como ele trabalhava no Imperial Instituto dos Meninos Cegos. O gabinete de trabalho. O borrador. Vamos ver aqui a revisão. Os livros. Máquina de escrever em braille como era, ó. A mesa. Tudo isso foi reconstituído em função desse quadro, Décio Vilares. Aqui o homem aqui. Olha a foto da família, ó. Então requintado, cheio de detalhes. Não era
parte no século XIX, início do século XX. Um pouquinho aqui da biblioteca. Essas publicações estavam na Igreja Positivista, vieram para cá. A Igreja Positivista sofreu caiu parte do telhado e muitas coisas vieram para cá. Ah, que legal. Isso aqui são as bases ideológicas da fundação da nossa república. Tudo aqui. Interessantíssimo. As luminárias já eram como eram classudas. Agora vamos para outro cômodo. Nossa, que sala, hein? Ah, devia dar muito trabalho manter aqui, né? Vamos lá conhecer que sala. Espreguiçadeira. Por isso que ele se mudou pra cá, ele veio pra cá, ficou encantado com essa casa, realmente. As cartas de Frankel. Neto do Benjamin Constant. Uma batalha da Guerra do Paraguai. Ah, não. Isso aqui é a proclamação da República, parece. Famosa retrato mais conhecido do Benjamin Constant. Aqui é Maria Joaquina. Aqui tem eu. Que interessante como eles se reuniam para conversar. Os debates na época que ele era ministro, as reuniões do ministério, tanto no Ministério da Guerra quanto no Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos, Instrução Pública, Correios e Telégrafos, um pouco dos móveis, aqui a espreguiçadeira. Provavelmente uma das filhas aqui residiu aqui até 1958. Cadeira de balanço.
corredor. Por aqui, ó. Provavelmente a sala de jantar lá ao final. Quarto da moça. 5 meninos. Dá licença, moça. Olha da Bernardinha. Acordei hoje ao toque de trombetas dos soldados. E assustada levantei-me e soube então por mamãe que vieram de madrugada alguns oficiais para irem com o papai para o quartel-general, pois receavam que o movimento para a República arrebentasse hoje. Com efeito, pelo meio do dia, o exército em peso, ligado à Armada, à Polícia da Corte e de Niterói, e reunido no quartel do campo, prendeu os ministros em reunião de conselho e proclamou-se a República Brasileira pacificamente e de modo nobre. Papai declarou que a família imperial seria garantida e protegida pelo exército. Disse ao ministro do Império, Barão de Loreto, que podia retirar-se, porque é um homem virtuoso, e que agradecesse a sua esposa. E disse também que não devia se fiar no Ouro Preto e nem no Cândido de Oliveira. Como eles ficassem muito humilhados, o general Deodoro deu-lhes ordem de soltura. Ladário, ministro da Marinha, foi ferido pelo alferes aluno Penha, em defesa própria, tendo o barão Ladário querido atirar sobre o Deodoro. Tendo o barão Ladário querido atirar sobre o Deodoro, o aluno deu-lhe ordem de prisão, ao que ele não quis se sujeitar, apontando logo o revólver para o moço. Então, este deu-lhe 6 tiros de revólver. Meu padrinho e o tio João acompanharam o papai de madrugada. Por muita felicidade não aconteceu nada ao papai. Apenas teve uma arranhadura na sobrancelha, coisa leve. O senhor Carlos veio cá quando soube do movimento. Daqui foi para onde papai estava. Voltou cá e depois para Santa Teresa. Logo que acabou-se o movimento, mamãe mandou-me escrever um bilhetinho a Aldina, tranquilizando-a. Aqui onde Bernardina dormia, provavelmente. Olha só. Quarto do rapaz. 5 meninas e 3 meninos. Leopoldo, Cláudio. Porém, 2 faleceram ainda na infância, chegando à vida adulta somente Benjamin Constant Filho. Esse cômodo tem por proposta reproduzir um quarto de rapaz do século XIX. Vamos lá ver. Cama de solteiro, do século XIX. Naturalmente para se lavarem, que não havia chuveiro. Uma tumba no guarda-roupa, algumas coisas, o armário. Aqui a mesa de trabalho, de estudo. Olha isso, sobre casaca utilizada por ele no dia 15 de novembro de 1889. Famosa. O
prato que a gente viu antes. Porta-penas, mas agora eu entendi porta-penas. Era como eles escreviam no século XIX. Tinha esquecido. Primeiro porta-penas em madeira, agulha em metal e cabo em chifre. Porta-penas em madeira e metal, oferta de Luiz Joaquim de Oliveira, Benjamin Constant. Placa e porta-penas em metal, homenagem a Benjamin Constant, oferecida pelos alunos e funcionários do Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Tornado Instituto Nacional dos Cegos e hoje Instituto Benjamin Constant. Não, acabou. Síntese subjetiva de Augusto Comte. Que é o sinete. Esse é o famoso sinete que tanto eu lia nos livros de Machado de Assis. Tinteiro em prata e cristal. Porta-penas em prata. Sala de jantar. E as louças. A banheira. Aqui. Eram preparadas provavelmente as refeições. Mando de café. Como a vida era mais de época, hein? Mesmo para pessoas tão bem-sucedidas como ele foi. Poxa, o fogão. Olha que legal. É muito bom. E aqui os horários de visita.
vocês verem presencialmente, que não tem comparação. Eu mesmo vou voltar aqui mais vezes. Aqui é a saída oficial, pátio interno. Só para deixar registrado aqui, que quem quiser participar de uma visita guiada, ela acontece até 30. Como vocês viram o horário de funcionamento, termina às 17 horas, estou quase aqui no finalzinho. Mas é possível de terça a segunda, ter aí, de terça a domingo, a visita guiada. Segunda-feira é o dia de folga aqui da Casa Museu. Um abraço, feliz 2026 para todos e até o próximo.